Jonathan Joestar era um garoto gentil que vivia com seu pai, o bilionário George Joestar, na enorme mansão Joestar. A família Joestar era uma família de aristocratas muito ricos que, por conta de um favor que foi prestado ao patriarca George Joestar, teriam que adotar Diobrando. Mal sabiam eles que esse seria o pior erro da vida deles. Bem-vindos a Jojo Parte 1, Sangue Fantasma. Há algum tempo atrás, a família Joestar voltava de algum passeio de aristocratas bilionários, né? Eles estavam em uma exposição na parte da cidade da Inglaterra quando eles sofreram um grande acidente. Nisso, a matriarca da família, Mary Joestar, acaba morrendo. Mas o pai, George Joestar, e o ainda bebê, Jonathan Joestar, são salvos por Dario Brando, um homem que, por ter salvo eles, salvo entre aspas, ele conseguiu ter uma dívida com o milionário George Joestar. Mas, na verdade, Dario estava apenas saqueando a carruagem dos Joestars. E, por sorte, o George pensou que ele estava ali para salvar a sua família. E por isso ficou com uma enorme dívida de gratidão com o Dario Brando. Após um tempo, Dario Brando morre, mas decide cobrar a sua dívida com George Joestar, enviando para sua mansão de bilionário o seu filho mais velho e único, Gil Brando, para que ele more com eles e tenha uma educação de primeira linha, já que a família Joestar era uma família de aristocrata que poderia oferecer melhores condições para seu filho. E assim, o Dario Brando morre e Gil Brando vai para a mansão dos Joestar, se apresentando primeiro a o Jonathan, o qual ele expressa muito e até chuta o cachorro do Jonathan, e depois começa a educação ao patriarca da família, George Joestar, que o vê como um bom rapaz e decide educá-lo, assim como estava educando seu filho, o Jojo, que é o Jonathan Joestar. O Jonathan, bem, ele tinha a vida dele. Ele conhecia uma garota chamada Irina e eles dois tinham uma paixão juvenil. Tipo, eles eram bem jovens, então eles tinham uma paixão e tudo mais. E as coisas estavam indo tudo bem, eles tinham vários amigos, até o Gil chegar na vida do Jonathan. E com isso, ele transformou a vida do Jonathan em um inferno completo. Para começar, Gil espalhou boatos de que Jonathan era dedo duro. E assim, vários amigos dele pararam de falar com ele. Além de estragar sua relação com seu pai, que era o George Joestar, fazendo o Jonathan parecer um menino mimado que sempre teve tudo o que quis. E então, George passou a castigá-lo várias vezes e com severidade. Isso tudo o Gil sempre fazia na encolha, para parecer uma boa pessoa. Mas ele fazia isso na encolha e o Jojo continuou aguentando isso tudo. E o Jonathan também teve que aguentar que o Gil deu uma surra nele na aula de boxe, onde era só um treino amistoso, mas ele acabou de propósito colocando o dedão no olho do Jonathan, no golpe final. E com isso, o Jonathan foi seguindo a vida, até que o Gil fez uma coisa que o Jonathan não conseguiu perdoar. Um belo dia, Jonathan e Irina estavam se divertindo, eles se despediram, e na volta para casa, Irina teve um beijo roubado de Gil, que foi o seu primeiro beijo, e até a cena icônica do quando o Gil dá, vocês podem pesquisar aí no YouTube depois. Mas isso foi a gota d'água para Jonathan, que, profundamente magoado, deu uma bela de uma surra no Gil. O Gil apanhou muito nessa cena. E como vingança, o Gil matou o cachorro do Jojo. E assim, eles ficaram rivais, só que uma rivalidade mais branda, porque o Gil agora sabe que o Jojo, o Jonathan, estaria capaz de revidar as ações dele. Então ele queria agir agora com mais calma. O tempo passou, os dois cresceram e estavam se formando na faculdade Hugh Hudson, que era a melhor faculdade de onde eles moravam, cada um em uma área específica. E, enquanto isso, George Joestar estava adoecendo de alguma forma misteriosa. Enquanto Jojo defendia a ideia de que seu pai deveria procurar melhor os médicos e saber de onde veio essa doença, Gil defendia que ele deveria apenas continuar tomando seus remédios normalmente, sem que tivesse que consultar outros médicos além do que ele já tinha consultado. E o Jojo começou a estranhar isso, porque isso realmente era muito suspeito da parte do Gil. E o Jojo estava certo, o Gil ele estava trocando os remédios do pai da família
por veneno, assim como ele fez com o próprio pai, que morreu lá atrás, lá no passado. E agora o Jojo ele sai em uma investigação para descobrir qual é o tipo de remédio e, quem sabe, prender o Jill por tudo que ele fez. Em um bairro mais afastado das regiões seguras da cidade, Jojo conhece Speedwagon, um gangster que estava disposto a matar o Jojo junto com seus capangas se o Jojo não fosse bem treinado em técnicas de lutas e derrotasse todos os capangas do Speedwagon, que viu que Jojo era uma pessoa honrada e decidiu ajudar a procurar o tal golpista que estava vendendo o remédio para o Jill. E eles acham. Então eles armam uma emboscada na casa da família Joestar para prender Jill Brando por tentativa de assassinato. Mas algo acontece. Jojo se formou em arqueologia e o seu principal projeto era uma estranha máscara de pedra que sua mãe havia trazido com ela no dia do acidente, que, em contato com sangue, abriam espinhos que penetravam no cérebro do ser humano. Jill começou também a ver essa máscara de pedra desde o dia que ele viu com Jojo, e com isso ele estava planejando matar o Jojo com essa máscara de pedra. Assim ele podia afirmar que era só um acidente de trabalho. Mas ele decidiu testar em um bêbado na rua, e este bêbado acabou virando um vampiro, que quase mata Jill, apenas não mata pois o sol acaba chegando e o vampiro morre. Então Jill tem um plano diferente. Ele sabia que Jojo iria tentar prendê-lo e ele estava contando com isso. Com a máscara de pedra na mão e um punhal em outra, Jill tenta acertar Jojo, mas George Joestar se intromete e ele acaba sendo acertado com uma faca e morrendo. O sangue lhe espirra na máscara e Jill, antes de ser alvejado por tiros pela polícia que estava ali para prendê-lo, a coloca. Assim, Jill é fuzilado, caindo da casa, da mansão Joestar, e George Joestar morre nos braços de Jojo. Mas eles não sabiam que o plano dele havia dado certo. Jill Brando agora era um vampiro. Jill Brando agora vampiro, para demonstrar seus poderes, mata todos os policiais da casa e Jojo, para impedir que Jill saia, taca fogo em toda a casa, jogando Speedwagon para fora. E assim, Jojo e Jill travam uma luta dentro da casa, com Jojo não tendo chance, mas conseguindo vencer Jill, pois ele estava naquela casa desde criança e conhecia a arquitetura, fazendo Jill aparentemente morrer queimado. Jojo, ainda se recuperando das queimaduras dos ferimentos com a Irina, conhece um homem chamado Zeppelin, que é um mestre em Amon, uma arte focada em matar vampiros, que concentra a respiração com energia solar e deseja ensinar Jojo como aprender essa técnica. E assim ele faz. Jojo treina e vira mestre em Amon, pois ele descobre através do Sr. Zeppelin que Jill Brando ainda está vivo e formando um exército de vampiros em Windsnight Slot, que era uma antiga mina de carvão e também já serviu como presídio. E lá Jill Brando estava transformando várias pessoas em vampiros e ressuscitando pessoas que já estavam mortas, mas que desejavam voltar à vida. Assim, Jonathan, Speedwagon e o Sr. Zeppelin partem para as minas de Windsnight Slot para derrotar Jill Brando e seus vampiros. Lá eles conhecem um garoto chamado Pocoloco, que também os ajuda, já que Pocoloco morava por ali por perto e poderia servir de guia. Jojo e Jill se encontram, travam um breve confronto junto com seu Zeppelin e Speedwagon ajudando, mas Jill decide ir embora e deixar os dois capangas mais fortes dele, Tarkus e Bruford, dos Cavaleiros, lutando contra a equipe de Jojo. Mas, graças à honra que Jojo tinha, Tarkus e Bruford desistem da luta e um deles até entrega a espada que ele usava para que o Jojo conseguisse derrotar o Jill. As lutas continuam enquanto Jojo, Speedwagon e Zeppelin tentam subir a torre para matar Jill, mas o Sr. Zeppelin acaba sendo partido ao meio e morrendo. Mas antes de morrer, ele passa toda a sua energia à mão para o Jojo, para Jonathan, que fica imensamente mais forte, já que o Amon ele usa a energia solar e o corpo do ser humano naturalmente absorve luz. Então, unindo isso com a respiração aprimorada que o Jonathan vinha treinando, o Jonathan vira um mestre em Amon muito habilidoso. O Sr. Zeppelin, antes de morrer, tinha contactado outros mestres de Amon para irem ajudar na batalha contra Jill, que teoricamente seria a última pessoa que teve contato com a máscara de pedra.
lembrando aqui que a Máscara de Pedra, durante esses confrontos, ou antes disso, não estou lembrado agora, foi destruída pelo Speedwagon, ou seja, vampiros pela máscara não são mais possíveis no mundo de Jojo até então. Esses mestres de Amon chegam e junto com Jonathan e Speedwagon, todos chegam ao topo de uma torre onde Dio está. E lá Dio mostra seus incríveis poderes de vampiro, matando alguns mestres em Amon. E enfim tendo a luta final com Jonathan, que usa a espada, mas logo depois ele usa os próprios punhos para acabar com Dio, o queimando e o derrubando de cima da torre. Dio finalmente morreu. Jojo pôde voltar e ter uma vida em paz com Erina. E agora os dois se casam e juntos agora, depois de um ano de casamento e Erina grávida, eles partem para os Estados Unidos para começar uma vida nova. Ou assim eles pensavam, porque o Dio novamente não morreu. Só mandando aqui, esse cara é difícil de morrer. Maluco, ele não morre de jeito nenhum. Mas enfim, continuando. O Dio agora só sobrou a cabeça. Ele mostra realmente que desde sempre ele era um invejoso, que ele queria ter a vida que o Jojo queria. E como ele mostra isso, ele agora quer roubar o corpo do Jojo para si. Então a batalha final começa com Dio rapidamente usando fluidos oculares para perfurar o pescoço de Jojo 2 vezes, cada furo em um lado. Assim o Jojo ele iria morrer ou pela falta de oxigênio no cérebro ou pelo excesso de perda de sangue. Ao mesmo tempo, o Jojo, para encerrar de vez esse assunto com Dio, decide tacar fogo em todo o barco, já que todos os tripulantes haviam virado vampiros, com exceção de um bebê e de Erina. Ele esconde a Erina em um caixão, junto com o bebê, e manda eles viverem as vidas. Enquanto isso, o Jojo segura a cabeça de Dio, e enquanto Dio fala várias coisas para Jojo, dizendo que poderia curá-lo, que ele poderia viver com a Erina, o Dio percebe que o Jonathan morre. E assim o Jonathan morre, o navio afunda com a cabeça do Dio, a Erina sai junto com esse bebê, e então a Erina, que já estava grávida, dá à luz ao seu filho, que é chamado de George Joestar II, e a geração da família Joestar continua.